Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias, Emmanuel Abdushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do Graal na luz da verdade, obra em 3 volumes, editada no português brasileiro pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, www.mensagemdograal.com.br. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2021, 13 horas e 9 minutos, 23 graus, umidade relativa do ar de 63%, dia parcialmente encoberto ou nublado, mas muito agradável. Muito bem, eu sou espiritualista, estudante da mensagem do Graal. Sempre me esforço em divulgar a mensagem do Graal, pois eu estou convicto que ela é o único caminho que ainda resta para a humanidade obter a sabedoria espiritual e se salvar espiritualmente, né? Enfim, estamos vivendo a época do juízo final e a nossa missão como ser humano, antes de tudo, é nos salvar. Nossa missão é nos salvar espiritualmente do juízo final, das mós do juízo, né? Agora, o juízo final tem um conceito assim de renovação, né? Final do tempo estabelecido para a nossa iluminação espiritual, e quando as leis ficam mais severas e finda esse prazo, né, que nos foi permitido através de muitas encarnações para que pudéssemos obtermos a autoconsciência e retornarmos ao paraíso, dessa vez de forma consciente, porque outrora nós saímos como uma centelha espiritual inconsciente, simplesmente uma fagulha, uma essência, né? E chamado de Rosales von Sales chamou de como se fossem corações pulsantes, né? Corações azuis pulsantes. Então, como se fosse essas centelhas, né? Vamos dizer assim, espirituais, nossa origem do reino divino, do reino espiritual, na criação espiritual. E na criação ainda existe o reino espírito primordial, e nós não descendemos do espírito primordial, e sim do reino espiritual, que é um reino que veio em sequência, né? Como vamos dizer assim, uma cópia mais fraca, né? Mas de uma espécie diferente. A substância presente no reino espiritual, a energia, enfim, ela vamos dizer, é muito mais fraca, é de outra espécie em relação ao reino espírito primordial. Então nós viemos desse reino e tivemos nossas centelhas que descender aos reinos mais densificados.
Então, tudo que existe, a substância no reino espiritual é energia. Energia pura, não tem nada de massa, nem nada de matéria, né? E, e os reinos subsequentes que nós descemos, né, no caso, em busca de uma autoconscientização, é o reino enteal, de onde procede os animais, procedem. Os animais são as únicas derivações, né, desses seres, mas lá existem o Olimpo, Valhalla. Valhalla é o nome alemão. Olimpo é o nome grego, né? Grego, romano. O nome Zeus é grego, né? Zeus e Hera. Hera vamos supor, Zeus, vamos dizer assim, o rei sacerdote, né? De toda a esfera enteal, e Hera, a rainha sacerdotisa superior, né? O casal real, Zeus e Hera. E os romanos chamavam Zeus de Júpiter, e Hera, eu não sei qual o nome que eles denominavam. Mas, enfim, muitos povos, né, antigamente, praticamente todos que eram ligados à luz sabiam, né, desse reino, desses seres, né, superiores. E esse reino enteal vem em sequência depois do reino espiritual. Então é um reino também de pura energia, mas mais fraco, vamos dizer assim, a substância. Não tão luminosas, tão energéticas como o do espiritual, reino espiritual. Agora, depois o outro reino que veio, que é a criação material, aí já não tem constituído, não é energia. Aí que precisamos entender, né? Que não é energia, não existe a substância presente nos reinos materiais. Existem duas grandes divisões, matéria fina e matéria grosseira. São matéria, sem vida, não tem nenhuma energia. E ela é encandecida de dentro para fora, através das energias espirituais, enteais, que, vamos supor, encandece a matéria grosseira de dentro para fora, vamos dizer assim. Então, vamos entender o seguinte: nossas centelhas espirituais de pura energia espiritual, né? Quando nós descendemos com esse impulso de progresso e de desenvolvimento, a primeira, nessa descensão, nos reinos mais densos, passamos pelo reino enteal. Lá, essa centelha é revestida, né? Revestida como uma espécie de manto, com essa substância do presente no reino enteal, que é energia também. Não tem nada de matéria, mas é mais densa, né? Não tão luminosa. E então somos revestidos, vamos dizer assim, por esse. Aí, conforme eu interpreto, nós saímos do estado de centelha para germe. É um germe que elas vão ficar em árvores, né? em flores, para desenvolver. E tem as cuidadoras das flores, enfim. É mais ou menos isso. Eu tenho que reler, né, certas coisas da mensagem do Graal, mas eu estou falando assim de memória, né? Então é mais ou menos assim que se faz. Então existem as guardadoras das flores, as cuidadoras, né? São enteais, que cuidam dessas germes espirituais, deixam eles prontos com aquele manto. E
como se fosse uma larva de uma borboleta que fica em um casulo, né? Sendo cuidado, né? Até que chega o tempo certo que ela desabrocha, né? Esse desabrochar seria, vamos dizer assim, quando nossos germes, né? Vamos dizer assim, germes espirituais, né? Vamos supor que já passamos a ser germes, né? Germes nesse reino integral. Estamos prontos e amadurecidos para irmos adiante, né? Que é o reino material. Aí nós adentramos no reino de matéria fina. E tanto o reino de matéria fina como o reino de matéria grosseira, que é o que nós vivemos aqui no plano físico, tem três camadas, vamos dizer assim, a parte densa, mediana e a sutil, ou então a fina. Né? Então, e é justamente no reino de matéria fina, tá certo? Que tem suas três divisões, que temos então as nossas almas. Né? Agora, eu pensando, refletindo, estava até refletindo isso ontem, como que é possível, né? Porque átomos, vamos dizer assim, partículas existem, seja no reino, mesmo sendo energia, tudo constituído de átomos, né? Vamos dizer assim. Então, poderíamos pensar da seguinte forma: os átomos que constituem nossa essência espiritual, ela é de uma pura energia, não tem nada de matéria. E quando nós adentramos no reino integral, nós recebemos para se tornarmos germes, uma espécie de corpo, uma capa, essa energia que se adere a nós, a nossas partículas, aos nossos átomos, vamos dizer assim, né? Energéticos. Então, fica um componente novo. Eu penso assim, eu reflito dessa forma. Então, todos os nossos átomos que nós possuíamos, como centelhas espirituais, eles são revestidos com essa substância que existe presente no reino integral, que também é energia. Então, vamos supor assim, aí está bem interessante, que as nossas partículas espirituais, sendo mais energéticas, elas atraem, é como se fosse um ímã. Essa a questão. Né? É uma atração magnética. Então atrai os átomos, as substâncias que existem presentes no reino integral. Tão logo nós adentrarmos aquele local. E aí estamos revestidos e podendo sobreviver, ficar naquele plano. Né? E naquele plano nos tornamos uns germes, né? Germes espirituais, com revestidos dessa substância integral. E temos que amadurecer lá, de certa forma, né? E para chegar a um ponto de maturação para seguirmos adiante. Então seria exatamente isso que ocorre. Agora, esse manto talvez seja um corpo de criança. Não, talvez seja isso. Eu penso dessa forma. Reflito dessa forma. Agora, depois que estiver estado maduro, enfim, pronto para ir adiante no reino de matéria fina, acontece a mesma coisa. Aí nós já estamos de posse não somente dos átomos, quer dizer, das substâncias do reino espiritual, mas também integral. São os dois que nós estamos, porque senão não tem como dispensar, deixar de lado essa substância integral, né, mais densa, porque faltaria uma lacuna, não tem como o espírito, né, a essência espiritual,
vir direto para a matéria. Não é possível, tem que ser tudo transição, é gradações que ocorrem, né? Então, quando nós entramos no reino de matéria fina, que é substâncias mortas, vamos dizer assim, elas são habitadas também, mas são por seres enteais. Então, toda essa matéria fina, enfim, ela é incandescida de dentro para fora, vamos dizer assim, que é através dos seres, das energias espirituais e enteais, que encandecem essa matéria inerte. Então, da mesma forma, nossos átomos, as nossas substâncias vão atrair como magneticamente essas substâncias de matéria fina. Então aí que vem o processo de, mesmo o processo que se repete, de nós somos acolhidos por cuidadoras enteais, enfim, nós amadurecemos em flores, enfim, um lugar próprio, como se fosse o útero, né? Porque o que é o útero da mulher, né? Ela é uma germinadora, né? Um lugar de tal forma protegido para que se desenvolva. Mas é lógico que quanto mais densos, no caso a matéria grosseira, tem as adaptações, né? Coisas que não existem nos planos mais energéticos, né? Ascendentes e mais sutis. Então as coisas são muito mais simples, né? E mais grandiosas, vamos dizer assim, né? E, enfim, então da mesma forma nós, na matéria fina somos acolhidos por essas cuidadoras enteais, enfim, e possivelmente é isso. E vamos amadurecer em flores, enfim, como se fosse um casulo, e depois que nós saímos dele, desse casulo, já estamos com um corpo adulto. Interessante, né? Um corpo de matéria fina adulto. É, então nossas almas ficam prontas já com a forma adulta e nesse período nós é nossa escolha, né, para gênero, né, masculino e feminino, porque o gênero masculino é positivo, é a carga positiva, que é ativa, né, e mais energética, enquanto que a passiva é a negativa. Ela é mais conservadora, vamos dizer assim. Então, até nos planos assim, da luz, o feminino, que é o conservadores, é mais forte, porque ela, justamente por conservar mais a essência em si, ela consegue ter uma ligação assim intuitiva, vamos dizer assim, espiritual, com um plano mais ascendente. Enquanto que o positivo, vamos dizer assim, ele de certa forma perde esse contato, porque ele vai muito mais avante, né, adentrando as regiões mais densas, né? Então ele perde um pouco com esse contato. Por isso que o feminino e o masculino se autodependem, né? Talvez até o masculino mais da parte feminina do que a feminina da parte masculina. Mas a atração é mútua, né? Igualitária. Então, porque justamente o feminino puro, né? Ele faz essa ponte, ele fica com um plano superior. Quando diz que uma mulher pura, graciosa, que servidora da luz, ela, ela é um portal, uma espécie de portal para a ascensão do masculino ao paraíso. Né? Agora, ao contrário, quando a mulher se degrada, quando ela é a mulher das trevas, ela é o portal para as trevas, para o homem. Então, a mulher, depois que ela decaiu, e quando ela levou também um homem, a mulher ela pode ter duas escolhas, né? Ou é um portal para a luz, né? Direção às criações de Deus, enfim. Ou então um portal para as trevas, porque ela afunda o homem, né? Faz ele fazer coisas ruins, decair para as trevas, né? Então é isso, uma mulher da luz vai
naturalmente fazer o homem ascender de encontro à sua autoconsciência, à sua perfeição, ser um verdadeiro servo de Deus. Agora, ao contrário, a mulher das trevas, ela vai afundar o homem, né? Levando a ser servidor de Lúcifer, né? Das trevas. Então, é isso que acontece. Quando chegamos no reino de matéria fina, já escolhemos, é o ponto que desde aquela peregrinação, desde o reino espiritual, daquela centelha, são correntes, né, de energia positiva, ativas, ou energia, correntes de energia negativa, passivas. Então, aquela centelha espiritual vai escolhendo assim, inconscientemente a direção que ela quer, né? O tipo de vibração que ela quer entrar em sintonia, né? Se aquele germe é, sem, sem gênero, né? Sem sexo, vamos supor, né? Neutro, né? Ele vai escolhendo aquela corrente positiva, ele vai se tornar um gênero masculino. E se tiver naquela corrente negativa, vai se tornar gênero feminino. Agora, fica estabelecida essa escolha quando adentrar na matéria fina, quando vamos receber nossas almas. E vamos ter um corpo adulto, né? Vamos supor. É como que seria um modelo do corpo espiritual, porque o corpo espiritual ele leva muito mais tempo, né? Ele precisa de muito mais experiência, muito mais encarnações, vivências, né? Para que ele vai se incandescendo vagarosamente e se torne brilhante. Um corpo adulto, maduro, espiritual. E com esse corpo já pronto é que nós podemos retornar ao reino espiritual. Mas isso, devido à riqueza daquela substância, né, é algo muito mais lento. Agora, no reino de matéria fina, não. Já quando nós amadurecemos nesse reino, nós adquirimos essa forma humana das nossas almas. E essa alma, na verdade, é morta, né? Ela é encandecida pelo nosso corpo, enfim, para a nossa essência espiritual, irradia magneticamente e vai juntando atraindo e juntando essas substâncias mais densas, né? E então, nesse ponto da matéria fina é onde que já está definido. Quando adquirimos esse corpo adulto, vamos dizer assim, já se definiu o gênero, masculino e feminino. Então isso não modifica na essência. Nós sempre seremos, conforme a escolha do livre-arbítrio, né? Mesmo que seja feito de modo inconsciente, ou masculino ou feminino. Então tudo é atração magnética, né? Então vamos ver, nossos átomos atraíram aquelas substâncias de matéria fina do reino de matéria fina que aderiram, né, nossos átomos, enfim, as substâncias para que possamos vivenciar nesse plano, né? Viver, enfim, habitar temporariamente. E depois chega um ponto que essas almas estão prontas, que vão adentrar no reino de matéria grosseira, né? Que exatamente existe três camadas também, a fina, a mediana e a densa. Que a densa é o corpo físico, como nós conhecemos. Né? Então, aí que é o processo da primeira encarnação, né? Na Terra. Né? Quando a Terra ou os outros planetas estão todos preparados e, ao mesmo tempo, os planetas estão naquela última etapa, né? Que tem um período até de bilhões de anos, né? Desde a formação geológica, né? Depois vem a flora, depois a fauna, né? E na fauna surge esse animal chamado de babais, né? Os babais, ou um babau, que é uma espécie de primata mais desenvolvido que existe, que ele é
preparado o corpo desse primata, vamos dizer assim, para acolher um espírito humano. Então, esses primatas, no seu estado mais alto, vamos supor, de desenvolvimento e amadurecimento, eles atraem essas almas prontas de espíritos humanos, né, para se encarnar nas suas crianças, né, nos seus filhos. Né. Então, esse é o ponto de transição. E a partir do momento que já começa a encarnar as almas humanas, aí deixa de assim, gradualmente deixa de encarnar esses babás, né, que são animais, né, e retornam ao seu reino enteal, porque a missão deles é essa. Né? E eles tinham um corpo puro, né, sem pelos, muito diferente dos macacos, né, mas tinham braços mais compridos, enfim, eles viviam em árvores, eram primatas, mas eles é o animal muito mais desenvolvido que um elefante, enfim, os animais, o golfinho, os animais mais desenvolvidos, né, que existem. Né? Então esse babau tem, então nós herdamos esse corpo, né, esse corpo desses babais. E então como a nova energia espiritual desenvolvemos, continuamos esse desenvolvimento desse veículo, né? Que podemos encarnar. Então, o reino de matéria grosseira, né, tem essa parte mais densa. Né? Então, da mesma forma, quando nós chegamos na matéria grosseira, nossos átomos, enfim, nossas substâncias estão, né, aquela mais energética continua, né, porque isso não desaparece, são as nossas substâncias, né, espirituais. Depois a entear, são todos junto conosco. E a matéria fina, que é de uma espécie bem diferente da matéria grosseira. É muito mais sutil, muito mais energética. Né? Agora, chegando então no reino de matéria grosseira, passamos a ter essa substância do reino de matéria grosseira, que é muito mais denso, né? E que permite, no final, encarnarmos na parte mais densa que existe, que é a matéria grosseira, né? Grosseira densa. E agora, a matéria mediana, que eu creio que é essa matéria escura que tanto falam, né? Ela, vamos supor, é o corpo astral, né? Que tudo precisa do corpo astral. Né? Então, nós temos nossos corpos astrais, que é uma espécie de molde para que a que esse corpo vai se formando. Então existe um molde. Então, antes de encarnarmos, já existe essa formação de nossos corpos astrais. Então, o corpo astral é um molde. E tudo tem sua cópia, vamos dizer assim, né? A Terra, mas são muito maiores. Né? O corpo astral do planeta Terra é umas 10 vezes maior, vamos dizer assim. E possivelmente também o nosso corpo astral, antes dele se encarnar, né, na matéria mais densa, vamos dizer assim, né, que é no útero de uma mãe que engravidou, ele também certamente tinha uma dimensão muito maior. Mas quando ele vai, vamos dizer assim, atraindo essas substâncias de matéria grosseira, ela vai ao mesmo tempo densificando, ela vai comprimindo, né? Tudo é comprimido. Então, como se fosse uma armadura, né? Uma armadura, tem os guerreiros medievais, né, que usavam aquelas armaduras de ferro, né? Então, mais ou menos isso, aquele peso e compressão, vai se comprimindo, né? Cada vez mais. E ao contrário, quando vai ascendendo, vai se expandindo, né? E então é isso. É interessante essa reflexão, né? Até eu estava escutando
assistindo, né, escutando um vídeo daquele espiritualista e astrofísico Laércio Fonseca. Ele estava tratando desse tema de matéria grosseira, só que ele falou uma coisa errada. Ele disse que da questão de massa, né? Ele disse que nossos espíritos contêm massa. Não tem. O nosso espírito é pura energia. A massa só existe, massa é sinônimo de matéria, né? Só existe a partir do reino de matéria fina. Nem no reino enteral, né? Não tem massa. Lá existe a energia pura também. Só que é menos energética, menos brilhante do que as substâncias, né? Que é energéticas presentes no reino espiritual. Por isso que somos eternos, as formas não se mudam. Quando uma vez que estamos lá no reino espiritual, lá não existe morte. Não existe morte. Nem no reino ideal. Agora, nos reinos materiais, tudo é transformação, inclusive nossas almas também. Na ascensão, nossos corpos anímicos, que são nossas almas, de volta, vamos dizer, quando na sua ascensão de volta ao paraíso, também vão ser dissolvidas. Tudo tem que ficar na ascensão, né? É impossível nós voltarmos ao paraíso com uma partícula só, única, enteal, né? Não é possível. O reino, vamos supor, que veio na sequência, não é possível estarmos com nenhuma partícula desse reino mais denso, se quisermos adentrar para o outro. Né? Então, todas as substâncias presentes no que nós trazemos até o reino material ficam naquele plano. Por isso que é impossível um corpo físico, né, de substâncias densas, né, se transformar em espírito. Né? Então, isso não existe. Né? No caso de Cristo, ele teve que se sujeitar como qualquer homem. Né? O corpo de matéria dele ficou aqui. Né? Ele foi ocultado. O Espírito até tem essa teoria que está lá na órbita, caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém, está a entrada do sepulcro oculto de Cristo, onde estão lá os seus restos mortais. Isso é a minha teoria. Mas isso eu sei, isso é certeza que o corpo dele foi ocultado. Então é isso, o vídeo está encerrando. Vou só dar um recado, não sei se tem mais alguns segundos aí, que quem desejar colaborar com o canal, com uma doação, eu tenho na descrição aí o link, enfim, com a minha conta, poupança, enfim. Apoiar o canal, o meu trabalho, dando o seu gostei, compartilhando, e tudo isso. Shalom, muita paz, muita luz.